Olá, eu estava para trabalhar uma temática específica essa semana, mas diante daquilo que nós vimos, do fato do rapaz, o Genivaldo, que foi assassinado de maneira cruel, diabólica, pela polícia, dentro do carro da polícia, não há como não pensar nesse fato e como não falar sobre esse fato. A primeira coisa que nós temos que pensar é que tem gente que não se escandaliza com isso. E se tem gente que não se escandaliza com isso, significa que é gente que se escandaliza com o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é o mandamento do amor. Se eu não me escandalizo com o assassinato das pessoas, eu me escandalizo com o Evangelho. E a grande questão é, tem muitas pessoas que são profundamente religiosas, mas que não se escandalizam com essa maldade. Como é que nós podemos entender que no Brasil, cuja grande maioria é cristã, nós tenhamos tantas estruturas de injustiça e de morte? Como é que nós podemos entender que, à plena luz do dia, a polícia que deveria nos proteger e que deveria, portanto, proteger também o Genivaldo, o assassina? Como é que nós podemos entender isso? É importante lembrar que o cristianismo, infelizmente, conseguiu muitas vezes conviver com essas pulsões de morte e com essas estruturas de corrupção e de ódio. Se nós fizermos uma análise só do século XX e pegarmos o caso mais gritante, é o caso da Alemanha nazista. A Alemanha era um país de tradição cristã. Recordemos, a Alemanha era católica e luterana. E nessa Alemanha profundamente religiosa, nós temos o crescimento e o florescimento da ideologia nazista, sem ter uma grande resistência das instituições e da sociedade como tal. Evidente que nós temos muitos casos de religiosos e religiosas que perderam a vida por oposição ao sistema, mas não que a religiosidade do povo enquanto tal bloqueou o sistema, porque não aconteceu. O sistema cresceu e nós vimos aquilo que aconteceu. O Brasil é profundamente cristão, pelo menos a nível religioso, mas é profundamente evangélico. Quer dizer, nós podemos dizer que o povo brasileiro, por ser cristão, é um povo que se pauta pelo mandamento de Jesus? O mandamento de Jesus é claro: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O amor de Jesus é o amor daquele que esvazia-se de si mesmo para dar a vida pelo outro. E o seu mandamento é formulado assim, no Evangelho de João, porque não existe como amar Deus, senão através do amor aos irmãos. Ora, olhando para essas realidades que nós estamos vendo acontecer, como recentemente vimos a chacina do Rio de Janeiro, olhando agora para este caso de assassinato de um rapaz, que inclusive tinha problemas psíquicos sérios, fazia tratamento, que deveria ser cuidado e não assassinado daquela forma brutal, nazista, nós nos perguntamos até quanto, ou qual a profundidade do Evangelho na nossa cultura cristã. Dizer que somos cristãos não significa dizer que somos homens e mulheres do Evangelho. Não é a mesma coisa. Infelizmente, não é a mesma coisa. E nós, como cristãos que somos, temos que lutar para que a nossa sociedade conheça em nós e reconheça em nós os valores do Evangelho. E o grande valor do Evangelho é o amor. Se não existe amor nas nossas ações, não existe nada de Jesus Cristo. Nada de Jesus Cristo. Olhar essas cenas que até agora estão ainda marcadas na minha mente, mas imagino que na mente de tantos e tantas de vocês, nos faz repensar até que ponto, de fato, nós somos discípulos de Jesus. E nos faz pensar que temos que trabalhar muito para que essa sociedade que se diz cristã se torne, de fato, uma sociedade evangélica. Não no sentido de religião evangélica, porque todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, deveremos ser evangélicos, mas no sentido de colocarmos em prática o Evangelho de Jesus, cujo fundamento, o alicerce, a pedra máxima e mais importante da ética é a vivência do amor.